Eu cumprimento você com a maravilhosa paz do Senhor. E a palavra que Deus separou para a nossa meditação, você vai encontrar no Salmo 25, um versículo 4. E também vamos meditar no livro de Isaías, quando no capítulo 41, ele fala sobre as misericórdias e a providência de Deus. 5 versículos apenas, mas diz muito. Amados, eu sonhei e eu tenho certeza que foi a orientação de Deus, foi uma revelação do Senhor. Como que eu estava na ativa, eu estava trabalhando. E de repente, uma pessoa, um senhor, esse senhor, ele ia passando, ele adiantava, ele estava em nossa frente, eu estava num carro com outras pessoas e este senhor chamou a nossa atenção. E eu fui ao encontro dele, eu procurei falar com ele e pedi para parar quando estivesse próximo dele. E ao chamá-lo, eu percebi uma dor profunda nesse homem. Esse homem estava com um rosto de sofrimento. E eu perguntei para onde ele ia. E a resposta dele, irmãos, já foi em lágrimas. Ele tentava, de alguma maneira, disfarçar aquela dor que ele estava sentindo. Mas ele não conseguia conter as lágrimas e ele dizia com muita angústia que ele estava perdido. Ele não sabia para onde ia. Ele não sabia o caminho que ele deveria seguir. Ele estava completamente perdido. E ao despertar, o Senhor trouxe no meu coração um amor tão grande pelo meu próximo, entendendo que ali era o amor de Deus, não era um sentimento humano, não era um amor que o mundo conhece, mas era misericórdia, o que Deus vê em nós quando nós estamos como aquele homem, perdidos, sem saber qual o próximo passo e qual o caminho que ele deve seguir. E você vai encontrar nele o caminho. Você vai encontrar nele, no Senhor de nossas vidas, o sabor da vida. Mesmo que hoje você não sente nenhum prazer em estar vivo. É assim que você tem que entender. Ele não desiste de você. Ele não desiste. Olha aqui o salmista, o que ele fala. No Salmo 25, o versículo 4. Ele diz: faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Nós temos uma bússola. É esta, é a palavra de Deus. As escrituras sagradas. Ela é uma bússola que nos mostra o caminho, que nos leva para a vida e para a vida eterna. E esse caminho tem que passar pela cruz. Esse caminho é através de Cristo, daquele que nos reconciliou com o Pai. Aquele que fez com que nós tivéssemos agora justificados, nós fôssemos justificados diante de Deus, através do sangue de Jesus.
E ele fala sobre isso, ele pede, o salmista pede ao Senhor. Ele pede, é Davi. Salmo 25, confiança de Davi na oração. Na oração. Davi diz, a ti, Senhor, levanto a minha alma. Agora devemos pensar, entender que nós temos 3 situações em nós. Nós somos constituídos do corpo, da alma e do espírito. O corpo luta contra o espírito. O corpo deseja a morte eterna. O corpo em si, ele se perde. Se ele não tiver a orientação do Espírito Santo, ele se perde. O corpo, ele peleja contra o espírito. E a alma, ela tem este sentimento que o corpo atrai. Então, é o sentimento, a nossa vontade está na alma. E aqui Davi diz, levanto a minha alma. Ou seja, minha alma olha para o alto para não se perder. Porque nós nos perdemos se a nossa alma olhar para o corpo. Porque o corpo caiu no pecado. E a alma precisa estar de bem com o espírito. Porque o espírito tem sede de Deus. E o espírito, ao buscar a Deus, fica fortalecido ao ponto de ter o domínio sobre a alma. Então, o nosso querer, muitas vezes, está nos levando para o sofrimento, para a perdição. E aquela dor que aquele homem estava sentindo, ele não queria expressar. Ele tentou se conter, mas ele acaba dizendo que está perdido, que não sabe para onde ir, não sabe que direção tomar, que atitude agir, o que é que eu preciso fazer para sair desta situação caótica que a carne me conduziu. Porque a carne conduz a alma para o caos, enquanto que o espírito conduz a alma para a vida, para o alto, para o nosso Criador. Então é muito importante entendermos isso, para que possamos nos encontrar, para que possamos entender o que estamos fazendo aqui na Terra. Porque aqui na Terra nós estamos cumprindo uma missão designada pelo nosso Criador. E neste caminho, nesta caminhada aqui na Terra, o adversário de nossas almas tenta todos os meios de nos levar para a morte eterna. Ele é nosso inimigo, mas às vezes ele se finge de amigo. E é aí onde está a perdição do homem. É aí onde está o sofrimento, onde começa a dor. Quando o homem perde a noção do que está fazendo aqui na Terra. Ou você pensa que você está aqui na Terra só para pecar? Com certeza não. Pelo contrário, o plano de Deus na sua vida é de libertar você, é de fortalecer o seu espírito, para que ele conduza a sua alma para o caminho que leva para a vida plena neste mundo tenebroso. Mas em Cristo você consegue ter uma vida maravilhosa aqui na Terra. Porque os problemas normais do dia a dia, você tendo a presença de Deus, você tem a solução. Ele é o Deus do impossível.
Ele é grande no amor e ele ama você. Ele quer que você ouça a voz do Espírito e não a da carne. A voz da carne, ela leva você a perecer. E ele diz: Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido. Porque a gente, quando fica perdido, fica confundido. A gente já não sabe mais nem o que sente. E o inimigo de Deus, ele coloca coisas, feitiços na sua mente, enganos, que você fica perdido, confundido. Por isso que ele diz aqui: meu Deus, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre nós. Nós não temos inimigo com carne e osso. O nosso inimigo é aquele que quer roubar a nossa alma, a nossa vida eterna. Ele quer roubar, porque ele já perdeu a vida dele. E ele não quer ir sozinho para o inferno. E ei, você tem que lembrar de uma coisa: inferno existe sim. Não se engane. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ele fala do inferno. Ele fala do fogo eterno. Ele fala do sofrimento, do ranger de dentes. Ele esclarece que aquele que não anda com ele, aquele que não quer a vida, vai perecer. Vai perecer eternamente num fogo que não se apaga. Olha que coisa séria. Quem falou foi Jesus Cristo. Então, se alguém desavisado disser a você que inferno não existe, tem gente que diz: inferno é aqui. Porque Satanás traz sofrimento na sua vida através da sua fraqueza, de você ter dado lugar ao demônio e ele ter simplesmente fazendo cirandinha da sua vida, deixando você no fundo do poço. O Senhor Jesus te chama hoje para segurar na sua mão e levantar você, tirar você do fundo do poço e te dar uma vida, uma verdadeira vida, com sentido, para que você cumpra a sua missão. Cumpra a sua missão. Não saia do foco. O que Deus te deu? Às vezes você não valoriza aquilo que Deus te deu. Deus te dá uma família e você, por causa das mentiras da carne, você perde essa família. Você abandona seus filhos, sua esposa ou seu esposo, porque tem mulher que abandona o marido por uma ilusão e perde a família. Aí depois ela vem pedir arrego. Existe aí uma história aí nessas coisas das notícias dos famosos, que uma mulher, ela deixou o marido porque ele era muito bom. Porque ele era um homem que não trazia problemas para ela. E ela disse: ele é muito bonzinho, nós não temos problema. E aí ela foi e abandonou esposo e filhos e caiu na ilusão do mundo. E quando ela despertou, quando ela entendeu a loucura que ela estava fazendo da vida dela, o esposo dela, o ex-marido dela, estava com outra mulher. Não queria mais ela. Até porque ela deixou de ser confiável. Isso é muito grave. Nós, mulheres, devemos ter muito cuidado. Porque uma das maiores virtudes de uma mulher é ela ser uma pessoa confiável, fiel, íntegra, sábia. Porque a tola é aquela que acha que porque o marido é bom demais, ela abandona. E aí
perdeu a família. Então, aquilo que Deus te deu, peça a Deus para ter de volta. Reconquiste aquilo que Satanás roubou de você. Reconquiste. Ainda há tempo. E eu vou te mostrar qual o caminho. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Nós devemos esperar nele e não na ilusão do mundo. Não no homenzinho tanquinho ou na mulher muito bonita, cheia de riquifife, mas vazia, oca por dentro. Tem homem que deixa a esposa, uma mulher cheia de amor, de cuidado com ele, e simplesmente cai nas garras da mentira de Satanás. Satanás enfeita aquela estranha. Estranha que eu digo é que é aquela pessoa que era fora do casamento. Aquela pessoa amaldiçoada por si, porque ela entrou num lar e destruiu. E aquela mulher amaldiçoada por si mesma, porque ela preferiu dar vazão a Satanás, ela com todos os defeitos dela, para o marido que está ludibriado por Satanás, ela é a Miss Brasil 2000. Ela é a solução do problema. Ela é a perfeição no relacionamento. Ela é maravilhosa. Aí quando o homem acorda, perdeu aquela parceira, aquela mulher fiel, íntegra, perdeu o convívio com seus filhos. E simplesmente aquela louca que foi enviada por Satanás, ela simplesmente, um dia, ela é descascada. E aí aquele homem percebe a loucura que fez. Que aquela pessoa não tinha as qualidades que Satanás colocou na mente dele que ela teria. Que ela é uma pessoa vazia, fraca, sem personalidade. E aí, perdeu a família. Perdeu a confiança daquela mulher. Aquela mulher jamais vai confiar em você. Porque ela sabe que você pode trocá-la a qualquer momento por qualquer ilusão, por qualquer mentira que aparecer na frente. E assim é com a mulher também. A mulher que perde a cabeça por um tanquinho, por um rapaz cheio de músculo, mas com a cabeça do tamanho de um grão de feijão. Se elogiar muito. Uma pessoa vazia, que só tem carne. Aí vai chegar um ponto que ela vai sentir saudade daquele homem inteligente, provedor, cuidadoso com ela. E aí ela vai dizer, eita, vou voltar. Como aquele filho pródigo. Ai, eu vou voltar. Eu vou tentar voltar. Pode ser tarde. Você pode perder o seu marido. Porque o tanquinho tem tanque, mas é vazio. É enviado por Satanás para te enganar, para te seduzir, para destruir aquilo que Deus te deu, que você conquistou, mas que você lançou fora, desvalorizou. Cuidado, mulher. Mas aquele que ele diz, na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Consulte o Senhor. Quando Satanás colocar uma mentira bem grande na sua frente, diga, socorro, meu Deus. Me ajude. Estou sendo tentada. Tem que dizer isso. Ou tentado, se for um homem. Estou quase perdendo a mulher da minha mocidade. Aquela que me escolheu quando eu era tolinho, jovem, que não tinha profissão, que não tinha experiência, que não sabia abordá-la. E mesmo assim, Deus colocou em sua vida aquela mulher que tinha tudo para te fazer muito feliz.
e que você perdeu. Perdeu porque ouviu a voz da carne e não a do Espírito. E ele diz aqui no versículo 4, quando ele pede que o Senhor mostre o caminho. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas através do conhecimento da palavra de Deus. Ainda tem gente que diz que você não precisa ir para a igreja. Você precisa sim. Você precisa ouvir a palavra de Deus. E não só ouvir, como aprender. E você praticar. Porque conhecer a vontade de Deus e não praticar a vontade de Deus é mais complicado do que nem conhecer. E aí ele pede, Davi pede, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Até aqui o salmo. Agora, vamos ali nas misericórdias, na providência de Deus, na misericórdia dele. Isaías 41. Só 2 versículos. Ele diz assim: não temas. Olha o que é a promessa do Senhor. Quando você procura conhecê-lo, quando você procura ir à igreja, vá à igreja, ainda é o melhor lugar de você estar. Fora a sua casa. O melhor lugar de você estar é no seu lar. O segundo melhor lugar é na presença de Deus. E é mais fácil você entrar na presença de Deus estando numa igreja do que você estando num bar, num restaurante ou nas coisas mundanas, no engano, nas mentiras de Satanás. Lá ele faz cirandinha de você, torra seu dinheiro, desmoraliza você, faz você perder a sua família e depois você fica jogado, perdido, perdida, procurando o caminho. Como aquele homem, ele seguia, ele não estava olhando para o carro, ele nem estava olhando quem vinha para socorrê-lo. Mas ali, Deus estava naquele lugar. Porque aquela misericórdia que Deus colocou dentro de mim, por aquele homem que estava sofrendo, que eu nunca vi na minha vida, tenho certeza que era o sentimento que vinha de Deus, não era meu. Porque era muita misericórdia. E o Senhor me fez falar assim, pois entre, para ele entrar no carro, entre, venha comigo. E dentro de mim, eu dizia, eu vou colocá-lo no caminho certo. Ele vai encontrar o caminho de volta para casa. Ele tem uma casa, ele tem uma identidade. Esse homem tem família. Esse homem não está jogado. Esse homem tem família. E essa família quem deu foi Deus. Esse homem pode ter rejeitado a família dele. Ele pode ter ido procurar, como filho pródigo, as mentiras do mundo. Mas esse homem tinha perdido tudo. Esse homem tinha perdido tudo. Ele tinha perdido a identidade dele. Ele já não se valorizava mais. Ele já não sabia como caminhar e para onde caminhar. E aquela decisão de dizer, entre no carro, ali era Deus falando para você que está me ouvindo agora. Busque a presença do Senhor. Entre nele e ele vai fazer morada em você. E você será uma nova criatura. E você vai encontrar o caminho de volta para casa.
E sabe o que ele vai te dizer quando você estiver nele? Esses 2 versículos. O versículo 10 do capítulo 41 de Isaías. Ele disse assim: não temas, porque eu sou contigo. Ele é com você. Ele diz: não te assombres, porque a situação está tão difícil que você está assombrado, assombrada. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Você tem um Pai. Você tem o único Deus que fez os céus e a terra e fez você existir. Ele escreveu todos os dias de sua vida, quando nem um dia havia ainda. Quando você estava sem forma no ventre de sua mãe, ele estava escrevendo todos os seus dias. Então, ele sabe como trazer você de volta para casa. Aleluia! Glória a Deus! E o Senhor ainda diz, depois que ele diz, eu sou teu Deus, ele diz, eu te fortaleço, eu te darei de volta tudo que você perdeu. E te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Quem está à direita do Pai? É Cristo. O caminho é Ele. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E se você buscá-lo, você vai encontrá-lo. Ele está de braços abertos para te fazer um novo homem, uma nova mulher. Mas ele vai te fazer como ele sabe fazer. Só ele dá plenitude de vida. Só ele salva o perdido. Só ele vai te mostrar o caminho de volta. E no versículo 13, e último que eu vou ler agora, olha o que ele diz para você que está me ouvindo e que está se sentindo perdido, perdida. Ele disse, por que você não teme? Ele disse, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Esta é a promessa, esta é a palavra que Deus separou para você que está se sentindo sem chão. Jesus ama você ao ponto de ter morrido por você, por mim, por toda a humanidade. Jesus morreu por nós. Quando Jesus morreu na cruz, ele te deu o caminho de volta para casa. Mas você, ele é educado. O inimigo de Deus é invasor. Sem você permitir, ele invade, faz cirandinha. Se você der um lugarzinho, ele já toma todo lugar. Ele te engana. Ele te seduz, usando pessoas e coisas para te seduzir. Mas Cristo é educado. Ele ama o seu ser. Ele fez você ser um ser vivente. Ele te deu fôlego de vida. Ele te fez existir. Ele planejou a sua vida. Então você é valioso para ele. Só precisa entender que ele é o único caminho. Quando o Senhor diz que é com a destra da justiça dele, é que Jesus nos justificou. Nos fez justos.
através do sangue derramado na cruz de uma inocente. Jesus é o Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Mas ele tira o pecado do mundo daquele que quer que tire. Você tem que tomar uma decisão. Aquele homem que estava ali no caminho e que o Senhor me fez parar, chamá-lo, e ele dizer que estava perdido, e eu ter sentido a necessidade, o desejo de ajudá-lo, de chamá-lo para mostrar o caminho, para que ele entendesse aonde estava e voltasse para o lugar de honra. Ele estava sem honra, mas ele pode voltar para o lugar de honra. Ela pode voltar para o lugar de honra. Porque a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Então, o fato de você ter errado e hoje está se sentindo perdido, perdida, entenda. O sangue dele derramado na cruz vai te dar o poder de se arrepender. E quando você recebe de Deus a inspiração, quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, e é se você quiser, senão você vai chorar pelo leite derramado para o resto da vida. Mas é uma escolha sua. Você é livre para continuar perdido até a morte, ou você ter de volta aquilo que Satanás tirou de você. É uma escolha sua. Jesus é educado, ele não te obriga. Mas de uma coisa é certa, se você decidir viver com ele, tê-lo como Senhor de sua vida e não só Salvador, porque muita gente quer a salvação, quer a solução do problema, mas não o tem como Senhor. O que é que o Senhor faz? Tudo, ele governa a nossa vida. Ele muda a nossa maneira de pensar. Ele nos dá caráter de Cristo. Você já pensou você ter o caráter de Cristo? É só ele que pode fazer. Mas você tem que abrir o seu espírito para dizer: eu quero que o Senhor dirija a minha vida, governe os meus passos, mostre-me o caminho. Eu quero segurar na direita do Pai, na mão de Cristo, para poder ter de volta aquilo que eu perdi. E eu estou perdido. Mas o Senhor me encontrou hoje. Ele mandou essa mensagem para você. Você pode decidir hoje ter a sua vida de volta. Ter uma vida plena. Satanás tentou roubar de você, mas Deus está te dando a oportunidade de você tomar uma decisão. Entregar sua vida ao Senhor Jesus. Confiar nele. E o mais, ele fará. Quem vai te dar estratégias para você ter de volta, reconquistar o que você perdeu, é ele. É só ele quem te dá estratégia. É só ele quem prepara o coração. É só ele quem move, quem lava com o sangue dele o nosso espírito para que possamos despertar. E ele quer te salvar. Ele quer te conduzir ao caminho de volta para casa. Até aqui. Reflita nesta palavra que não é minha, mas é dele para você que está me ouvindo agora. Tenha paz e decida por Cristo. Se você decidir por ele, sua vida será transformada todos os dias. Todos os dias. Eu dou mais um passinho
Então não é uma coisa fácil, mas nele você nem tem que se preocupar, porque quando você entrega a ele, suas vontades mudam. Aí você cai as escamas dos seus olhos e você conhece que estava perdido, mas que reencontrou o caminho de volta. Até aqui. Fique na paz do Senhor.